quais são os paradigmas hoje da inteligência artificial, para que cada um costuma ser usado? Acho que eu posso, de repente, começar com essa, Mauro, e depois você Sì, complementa. Mas a gente vê assim, hoje, né, a área da inteligência artificial ela pode ser dividida em três grandes campos, né, de atuação. A área de aprendizado de máquina, né, que é o machine learning, a área de visão computacional, que é computer vision, e a área de natural language processing, né, de processamento de linguagem natural. Então, uma muito Uhum. focada em analisar dado propriamente dito, em diversas formas e estruturas, outra muito específica para analisar linguagem, textos e voz, e outra muito específica para fotos e vídeos. Né? Então, basicamente, como se fosse aí quase Uhum. pegando as nossas partes sensoriais do ser humano e de que maneira a gente, a partir de receber, vamos chamar assim, estímulos, tanto os visuais quanto de dados ou até mesmo de linguagem, a gente toma decisão. Então, os algoritmos também se dividem dessa mesma maneira, né? As famílias, né? Vamos chamar assim, os grupos, as áreas dentro da inteligência artificial seriam essas três. E qual é a diferença entre a inteligência artificial e o machine learning? sì, aqui questa è una pergunta mesmo muito interessante, obrigado por esta pergunta. É, a aprendizagem máquina, o machine learning, é uma subcategoria da inteligência artificial, ou seja, a inteligência artificial tem como objetivo aquilo de chegar numa situação em que a máquina é capaz de ter comportamentos, de resolver problemas na mesma maneira em que o ser humano é capaz de resolver problemas, de apresentar comportamentos parecidos com o ser humano. Enquanto o machine learning é task mais específico, ou seja, o machine learning tem como objetivo exatamente aquilo da aprendizagem, que é dado um conjunto de dados. O objetivo do machine learning é extrair conhecimento, extrair informações, extrair relações escondidas nestes dados. Então, neste aspecto, é claramente uma sub-área da inteligência artificial. Uhum. E complementando isso, né, Mauro, acho que um dos grandes aspectos que para o pessoal que, poxa, mas o que é então esse machine learning efetivamente? São programas que são capazes, né, de escrever, vamos chamar assim, algoritmos ou funções, né, que são capazes de dar uma resposta sem que elas sejam previamente programadas. Então, uma programação tradicional você tem que fazer uma série de ifs, né? If se aquela situação aconteceu e aquela outra situação também aconteceu, então Uhum. acontece isso. Então você teria que, Uhum. teoricamente, se for pegar, por exemplo, um risco de crédito, por exemplo, fosse montar um modelo de risco de crédito, você Uhum. poderia fazer uma série de ifs baseado na sua experiência a respeito de como conceder esse risco de crédito, você criaria um modelo, né? Um modelo baseado num especialista que entende daquela área. Será que aquele modelo ia acertar tanto quanto o que está Uhum. escondido naqueles dados? Então, a inteligência artificial é a capacidade de pegar aquele grande conjunto de dados e construir essa lógica sozinha. Então, ao invés de a gente programar esse bando de ifs, o machine learning, né, o aprendizado de máquina, cria uma função, né, cria um programa que é capaz de responder essa pergunta sem previamente ter sido programado por alguém. Ou seja, ele é construído através da leitura daqueles dados. E por isso que a gente fala de aprendizagem, ou seja, ele, a cada exemplo que é entregue, né, a cada linha, por exemplo, daquela tabela, ele vai analisar a resposta e vai, enfim, contabilizar os Uhum. pontos disso. A partir do momento que ele lê 1 milhão de registros, ele tem a capacidade, por exemplo, de já poder afirmar com um grau de certeza bastante grande o que leva, por exemplo, a uma inadimplência ou quais são os clientes que realmente pagam em dia. Né? Então, o machine learning é o processo de construção desse algoritmo de forma... é feito pela própria máquina. Né? A gente até poderia dizer que trabalha num nível meta, né?
E para complementar, Fernando, a explicação do Fernando, acho que é também importante evidenciar uma diferença fundamental que é no método tradicional em que nós temos o ser humano que é responsável para escrever um software, para escrever um código que resolve um problema. Há situações em que isso não é possível. Ou seja, vou dar um exemplo muito simples. Uma coisa é, dado um conjunto, vamos dizer, de 1000 números, escrever um software, um programa que é capaz de devolver o maior número neste conjunto. Isso é uma coisa muito fácil e nós, enquanto seres humanos, somos capazes de criar um algoritmo, de escrever os vários passos e de traduzir este algoritmo num software. Mas agora vamos imaginar um problema que para nós, seres humanos, outra vez, é fácil de resolver. Por exemplo, dado um conjunto de imagens de cães e de gatos, distinguir as imagens das duas categorias. Bem, esse é um processo que para nós é muito simples. Eu diria que uma criança pode facilmente resolver este problema. Só que nós não somos capazes de criar um algoritmo que possamos depois traduzir num software. Ou seja, há situações em que, mesmo que nós, enquanto seres humanos, temos a capacidade de resolver um problema, não temos aquela capacidade de traduzir o nosso conhecimento, o raciocínio que estamos a utilizar no algoritmo e subsequentemente num software. Neste tipo de situações, o machine learning eu diria, é fundamental, porque qual é a ideia? Aqui a ideia é que nós damos em input um conjunto de input, o respectivo conjunto de output, e depois o algoritmo de machine learning que é responsável, entre aspas, sozinho, para encontrar a relação escondida que existe entre o conjunto de input e o conjunto de output. Ou seja, já não temos a figura do ser humano que é responsável para escrever o software, para escrever aquela função que permite, neste caso, distinguir imagens de cães e de gatos, mas é o algoritmo que descobre sozinho quais são as características, as features mais relevantes para distinguir as duas tipologias de imagens.